fachada do STF, imagem duplicada das cortinas e pelas laterais, imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início desta sessão plenária, a última quarta-feira de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Teremos, como já disse, sessão amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira, a sessão de encerramento do semestre. Vamos acompanhar a sessão de hoje ao vivo, como sempre, direto do plenário. Queria dar boa tarde à ministra vice-presidente, Rosa Weber, nossa decana, ministra Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro-presidente da Suprema Corte, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Luiz Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça aqui no nosso vídeo, ministro Dias Toffoli, ministro A imagem ao Roberto centro, Barroso. o ministro-presidente do STF, à sua direita, Queria também a presença do Ministério Público e também à sua esquerda, doutor Antônio Augusto Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do Geral plenário. da República. Ao fundo, parede de Vamos dar mármore, início clara, à abertura da 20ª sessão ordinária Ao centro, do plenário em cima do do Supremo presidente, Tribunal Federal, brasão. com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de junho de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, De pé no plenário, Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux, presidente. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h24, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma impugnação, eu considero aprovada a ata e chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5755 da relatoria de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, requerente ao Partido Democrático Trabalhista e a miticúrias interessados. Esse feito corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, paz, justiça e instituições eficazes. O julgamento começou em sessão virtual e o ministro Barroso pediu vista. A vista foi devolvida e o ministro Gilmar Mendes pediu o destaque. Então, de sorte que temos de proceder ao reinício do julgamento. E eu passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, para o relatório. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes pares. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Senhor Procurador-Geral da República. Na pautada aí, 5755, requerente PDT. Senhores advogados presentes, senhores servidores, todos que nos assistem. STF julga ação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. Em face do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 13.463 de 2017. Dispositivos em que determinado o cancelamento dos precatórios e requisições de pequeno valor federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Eu transcrevo no relatório o teor dos dispositivos impugnados, que tem o conteúdo que acabei de explicitar, e digo que o autor alega a existência de inconstitucionalidade formal e material das normas atacadas diante dos artigos 2º, 5º, caput, incisos 35 e 36, e artigo 100, caput e parágrafos 5º, 6º e 7º da Constituição da República. Ao argumento de que a norma impugnada visa a postergar e, eventualmente, impedir a eficácia de sentenças judiciais transitadas em julgado
instrumentalizadas no respectivo precatório federal. Fecho aspas. Argumenta, em síntese, que não cabe ao legislador ordinário estabelecer nova condição, prazo de validade, para o pagamento de precatórios, matéria exaustivamente tratada na Constituição e, por isso, sujeita à nítida reserva de emenda constitucional. Ainda que não cabe à lei ordinária transferir a instituições financeiras controladas pelo Poder Executivo a competência para gerir os precatórios, atribuída pela Constituição exclusivamente ao Poder Judiciário. Em prosseguimento, mais um argumento. A lei atacada, segundo o autor, promove verdadeira alteração do direito subjetivo já assegurado em sentença transitada em julgado, agredindo os postulados da segurança jurídica, da isonomia, do devido processo legal, da coisa julgada material, da inafastabilidade da jurisdição sob o prisma da efetividade das decisões judiciais. E, por fim, ao argumento de que a norma impugnada estimula questionamentos protelatórios com o único intuito de evitar o levantamento no período de 2 anos, fim do qual o precatório será cancelado. Busca o autor, em pedido cautelar, a suspensão da eficácia do dispositivo até o julgamento final da ação e indica também o periculum in mora por serem seus efeitos imediatos ao registro de que as instituições financeiras depositárias já estão indevidamente cancelando precatórios que aguardam o levantamento. No mérito, senhor presidente, o pedido é de declaração da inconstitucionalidade, seja formal, seja material, da íntegra da lei indicada por clara violação dos preceitos a que também já me referi. E, subsidiariamente, o pedido é de que seja conferida interpretação conforme a Constituição para que o cancelamento se limite aos credores comprovadamente inertes. Eu imprimi, à época, a ação, o rito do artigo 10 da Lei 9.868 de 1999. A Presidência da República manifestou-se defendendo a constitucionalidade formal e material da lei impugnada, destacando que o legislador buscou prestigiar o princípio da eficiência na utilização de recursos públicos e de que o legislador ordinário detém poder de conformação para regulamentar a sistemática dos precatórios, desde que não contrariado o delineamento constitucional. Sustenta ainda que o dispositivo questionado versa sobre matéria atribuída à competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, bem como que a Constituição não reserva ao Poder Judiciário a atribuição de dispor sobre os precatórios. Quanto à constitucionalidade material, ressalta que a situação de demora no saque do valor depositado pela Fazenda Pública em instituição financeira, delimitada pela Lei 13.463 de 2017, está fora do quadro das normas constitucionais. E, nessa linha, diz que o Congresso Nacional agiu dentro dos limites dados pelo âmbito de proteção da garantia constitucional do regime dos precatórios. Nega a violação dos princípios constitucionais invocados e pontua que o dispositivo não extingue de forma definitiva o direito do credor, garantido pela previsão do artigo 3º, parágrafo único da Lei 13.463 de 2017. A Câmara dos Deputados limitou-se a afirmar que a lei foi aprovada de acordo com os trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie. Já o Senado Federal pronunciou-se pela constitucionalidade formal da lei
por adequadamente editada no exercício da competência Ministra, pausa a fala e bebe prevista água. na Constituição e também defendeu a Para o relatório, constitucionalidade ministra Rosa material do Weber, vice-presidente dispositivo, do STF. enquanto preserva o direito do credor ao prever que, se eventual precatório ou requisição de pequeno valor relativo a ele for cancelado, basta peticionar para que obtenha novo precatório ou RPV, que herdará a ordem e a remuneração relativas ao original que foi cancelado. A Advocacia Geral da União ressalta que a lei questionada não gera redução da quantia devida pela Fazenda ou prejuízo à efetivação do crédito, razão pela qual seriam insubsistentes as alegações de afronta constitucional. Já a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifesta-se no sentido da procedência parcial do pedido. Eu deferi, senhor presidente, a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, de várias associações, federações, são inúmeros que eu relaciono no relatório e me eximo da leitura. Como Vossa Excelência já destacou, foi incluído o processo no plenário virtual. Houve pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu divergência parcial, e subsequente pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. E eu acresço também, senhor presidente, que já no plenário virtual propus que se, desde logo, a conversão do julgamento da cautelar em julgamento definitivo de mérito. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo, então, agora à fase das sustentações orais. Com a palavra o ministro Então, falará Luiz Fux. pelo requerente Partido Democrático Trabalhista o doutor Marco André Danley Gomes, pelo tempo regimental de 15 minutos. Doutor Marco André, está por videoconferência. Vossa Excelência tem a palavra. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, compartilhamos com Vossas Excelências, senhoras e senhores ministros, nosso sentimento de tristeza em razão do passamento do ministro Célio Borja, momento este em que também prestamos nossas condolências a seus familiares. O advogado fala por videoconferência. Que no último dia 21/6, Vossa Excelência, ministro Fux, completou 40 anos dedicados à magistratura. Na imagem, homem branco, cabelos brancos, barbas ralas brancas, usa óculos de grau. Ao fundo, parede branca. Vossa trajetória, Vossa Excelência chegou a ser juiz na minha cidade natal, em Petrópolis. E ainda tive a oportunidade de despachar com Vossa Excelência, iniciando minha caminhada forense, quando juiz da 9ª Vara Civil do Rio de Janeiro, salvo engano. E, posteriormente, acompanhando de perto vossa dedicação e empenho ao nosso STJ e hoje, com conhecida coragem e maestria, presidindo a nossa Corte Constitucional. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora. Muito obrigado, doutor. O senhor foi muito gentil. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o decano da Corte, do mesmo modo, merecidamente homenageado na sessão plenária da semana passada pelos 20 anos na Corte, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, e que percebemos verdadeiramente emocionado e sensibilizado diante das palavras dedicadas a Vossa Excelência pelo ministro Dias Toffoli. Nossos reiterados parabéns, ministro Gilmar. E o senhor Procurador-Geral da República, colegas advogados, senhoras e senhores. Nos termos do relatório apresentado pela ministra Rosa Weber, a ADIM 5755 foi ajuizada pelo PDT em razão da manifesta inconstitucionalidade do artigo 2º, caput, parágrafo 1º da Lei 3.463 de 2017, que determina, sem a oitiva dos interessados e nem mesmo do juiz exequente, o cancelamento de todo e qualquer precatório federal expedido e não levantado no prazo de 2 anos após a sua expedição.
Uma lei que vale aqui enfatizar, quando do início de sua vigência, ensejou de imediato, em agosto de 2017, o retorno aos cofres públicos de uma enormidade de valores depositados junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal e que deveriam ter sido entregues para os respectivos titulares de precatórios, decorrentes de inúmeras sentenças judiciais transitadas em julgado. Essa lei, senhores ministros, senhoras ministras, como bem apontado na inicial, chegou ao mundo jurídico uma série de vícios formais e materiais. Pois bem, excelência, no que diz respeito ao aspecto formal, a indigitada lei viola a reserva de constitucionalidade estabelecida, inclusive já reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da DIN 3453, de relatoria da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, na medida em que, abro aspas, precatória é matéria que não chama atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e respeito à coisa julgada. Como se não bastasse, a lei dela também usurpa a competência exclusiva do Poder Judiciário, estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, para dispor sobre regras atinentes aos pagamentos dos precatórios. Os vícios materiais expressamente abordados quanto do ajustamento da DIN comprometem os princípios constitucionais da separação de poderes, os incidem em área da atribuição do judiciário, sim, da segurança jurídica, porque altera o destino de valores depois de depositados para fins de pagamentos precatórios, da coisa julgada, porque retarda o cumprimento das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e do direito de propriedade, ao não cientificar e ouvir o credor previamente ao ato derradeiro de cancelamento do seu precatório e inegável confisco dos valores que lhes foram pagos depois de longa caminhada processual. Há também uma clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que a paridade de armas processual deixa de existir, exatamente quando uma das partes possui uma vantagem gigantesca, como essa de determinar diretamente as instituições financeiras, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, o não pagamento do precatório depois do período de 2 anos, sem ao menos ouvir o juízo competente para o cumprimento da decisão judicial. Em suas respectivas manifestações, em resumo, tanto o Poder Legislativo quanto a Presidência da República, assim como advogado fala por videoconferência, a constitucionalidade do conjunto normativo. Os argumentos apresentados são centrados na alegada inexistência de prejuízo para o credor, que tem precatório cancelado e respectivos valores confiscados, já que outro requisitório poderá ser expedido posteriormente, supostamente seguindo a ordem cronológica original. Senhores ministros e ministras, amplamente comprometida com a nova sistemática de precatório, também constitucional, recentemente instaurada em nosso ordenamento pelas emendas constitucionais 113 e 114. Senhores ministros, a prática forense revela que, se já foi difícil ao credor a expedição do primeiro precatório, e mais difícil ainda chegar próximo do recebimento do valor depositado no prazo de 2 anos, muito mais difícil ainda será, inclusive, à luz das novas sistemáticas, a expedição do segundo precatório, o depósito do valor devido e, indiscutivelmente, o seu recebimento pelo credor. Se isso tudo durar 2 anos, ele vai ter novamente o seu precatório cancelado e novamente esse valor devolvido aos cofres da União. Toda essa construção argumentativa em favor da luta da legislação, por sua vez, é centrada na premissa de que o credor do precatório é omisso. Certo, porém, que na grande maioria dos casos, o credor não ostenta tal condição, pois não consegue levantar os valores depositados, muitas vezes, razão de incidentes, prazos inerentes à marcha processual. Consequentemente, e para fins de argumentação, essa linha de defesa torna claro que o enunciado normativo é mais amplo do que deveria. Estamos diante de uma lei que determina o cancelamento de precatórios e o confisco de valores depositados após o prazo de 2 anos. Pois bem, na qualidade de advogado que efetivamente milita por mais de 35 anos em todo o judiciário, posso afirmar categoricamente que a finalização da execução de um julgado é tarefa hercúlea, trabalhosa, desgastante e sem prazo.
Já vivenciei inúmeras situações que interromperam, suspenderam ou atrasaram demasiadamente a marcha processual. Senhores, vejam, por exemplo, a omissão ou inércia do credor em relação ao levantamento de seus valores junto à instituição financeira, em caso de falecimento do credor e subsequente discussão de quem deverá ser o beneficiário daquele crédito, e se a empresa credora entrar em liquidação ou recuperação judicial, sofrer uma cisão, e todas essas situações jurídicas exigirem, como de fato se faz necessário, a cuidadosa substituição do polo ativo e oitivo dos envolvidos, exame de documentos e aí por aí vai. Não há omissão ou falta de interesse do credor. Com efeito, senhoras e senhores ministros, a partir desses incidentes, são inúmeros os possíveis desdobramentos e consequências deletérias que podem adiar por meses, anos ou até mesmo décadas a efetivação da entrega da prestação jurisdicional. Enfim, já é difícil, improvável e bem demorada a trajetória de uma ação judicial. A execução do julgado, inclusive via precatório, também vem acompanhada de rigorosas balizas processuais e de inúmeras possíveis surpresas e incidentes. A entrega dos valores aos credores, quando chega ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, somente serão certas quando, enfim, depositadas na conta corrente do credor. O que essa lei oportunista pretendeu foi, em verdade, a realização de caixa sem qualquer atenção ao direito de propriedade. Não houve mais uma vez, nenhuma preocupação com o credor e, reitere-se, nenhum respeito ao judiciário e à coisa julgada. Estamos agora em 2022, diante de outras manobras, inclusive revestidas de supostas formalidades constitucionais. Me refiro às emendas 113 e 114 de 2021, com a DIN já distribuída nesta casa, e que, ao fim e ao cabo, por mais que se faça muita ginástica econômica, financeira ou jurídica, pretende, repita-se, ao fim e ao cabo, encaminhar para a terra do nunca o cumprimento de milhares de decisões judiciais. Eu finalizo minha contribuição nesse julgamento, relembrando as palavras do ministro Luiz Fux, no seu voto na DIN 4357, abro aspas, senhor ministro. Não há ofensa mais patente ao núcleo da separação dos poderes da coisa julgada do que a aprovação de um ato legislativo que chancele o absurdo quadro patológico de descumprimento de decisões judiciais, acenando com a promessa vã, porquanto já desmentido pela história, de que um suposto pagamento ocorrerá no futuro próximo, no futuro remoto, fecho aspas. E aqui, senhor ministro, tomo a liberdade de acrescentar, seja qual for o tipo ou forma de ato legislativo, inclusive por emenda constitucional. Sempre haverá violação ao núcleo da separação de poderes da coisa julgada, quando por qualquer argumento se pretender descumprir decisões judiciais, inclusive qualquer tipo de tentativa que pretenda limitar de qualquer forma os efeitos das decisões transitadas dentro do julgado proferidas por esta Corte. E sendo assim, considerando que a ministra Rosa Weber, relatora, quando no início do julgamento desta DIN no plenário virtual, reconheceu em seu voto, à época disponibilizado, a inconstitucionalidade pleiteada, veio o PDT, em mais uma missão constitucional, na defesa dos interesses de toda a sociedade brasileira, reiterar os pedidos formulados na petição inicial da DIN para que seja declarada a inconstitucionalidade da indigitada Lei 3.463 de 2017. Muito obrigado, senhores ministros. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, André Danley Gomes, pela sua fala originária, extremamente gentil para com a minha Ministro pessoa, Luiz Fux, presidente do STF. E pela sustentação que Na acaba pauta ADI 5755, requerente realizar. PDT. Relator é a ministra Rosa Weber. Para falar pela presidência da República, o doutor Adriano Martins Paiva, advogado da União, que o fará presencialmente pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhora relatora, ministra Rosa Weber, O advogado está de pé na tribuna, de frente para os ministros. Ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, cumprimento presencialmente na sessão, senhores ministros que acompanham a sessão virtualmente, Procurador-Geral da República, assessora de plenário, doutora Carmen Lilian, servidores, colegas advogadas e advogados.
A presente ação questiona a constitucionalidade da Lei 13.463, de 2017, cuja edição é fruto de um empenho dos poderes executivo e legislativo para adequar o orçamento público à meta fiscal naquele período de sua edição. De pé na tribuna, homem branco, cabelos grisalhos. Inicialmente, eu gostaria de pontuar os dispositivos de uma leitura rápida, usa óculos de grau, para que possa veste uma beca preta deixar sobre claro os ombros. Na pauta ADI 5755, requerente PDT. E também as salvaguardas do credor com relação ao cancelamento. Artigo 2º, diz a lei: ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Diz o parágrafo 1º, o cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional. Vale destacar que a mesma lei dispõe mais à frente, o parágrafo 2º, que o montante cancelado e traz uma relação de hipótese em que onde esses valores poderão ser aplicados em políticas públicas. E o parágrafo 3º e o parágrafo 4º também desse artigo 2º trata da comunicação ao presidente do tribunal, do juízo da execução e da notificação do credor. E mais à frente ainda, no artigo 3º, traz garantias que o precatório e o requisitório cancelados. Artigo 3º. Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor, por petição simples. Parágrafo único. O novo precatório, diz ainda no artigo 3º, ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período em que estiver, em todo o período. Bem, excelências, vamos então aos argumentos. Primeiramente, sobre a alegação de inconstitucionalidade formal deduzida na ação a Advocacia Geral da União esclarece que, muito embora o regime de precatórios esteja disciplinado no artigo 100 da Constituição Federal, todavia não existe uma vedação constitucional, uma reserva constitucional, uma previsão exaustiva, e principalmente a atuação do legislador complementar ordinário sobre a matéria. A Constituição não esgota a disciplina do sistema de precatórios e surgem, então, como constitucionalmente válidas e eficazes, várias leis que regulamentam o artigo 100, como, por exemplo, quanto ao momento da expedição do requisitório, o próprio Código de Processo Civil de 2015, artigo 535, a Lei dos Juizados Especiais Federais, o artigo 17, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, que tratam, respectivamente, da gestão de precatórios e também como o regulamenta o procedimento na Justiça Federal de primeira e segunda instâncias. Quanto à alegação da requerente de usurpação de competência do Poder Judiciário, a AGU entende que cabe ao Judiciário a relevante função de conduzir o procedimento de pagamento de precatórios e requisitórios. Essa atribuição, contudo, não significa a reserva de iniciativa de lei ordinária. Isso porque o regime de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública é uma prerrogativa dos entes federados em função da anualidade do orçamento público. Aliás, se me permitem, como destacado no voto da ministra Rosa Weber, também como no voto divergente, isso no plenário virtual do ministro Roberto Barroso, ambos entendem não haver vedação ao exercício, não entendiam, caso venha a ser confirmado no plenário presencial, não haver vedação ao exercício legislativo sobre o tema ora tratado, que decorre do exercício da competência concorrente sobre direito financeiro por parte da União. Portanto, não há vício formal, não há reserva constitucional ou previsão exaustiva, tal como indicado o requerente. Ainda sobre a iniciativa legislativa, é importante a distinção, a diferenciação, excelências,
deste caso em relação aos alegados precedentes do STF recentes. Pois esta Corte, quando se debruçou sobre a constitucionalidade de leis estaduais que pretendiam dar destinação aos depósitos judiciais, essas leis estaduais foram invalidadas porque padeciam de inconstitucionalidade diante da violação da regra competência da União para legislar sobre processo, artigo 22(1), direito financeiro e sistema financeiro nacional. Mas esse não é o caso aqui em debate. Em primeiro lugar, obviamente, não se trata de lei estadual, e sim federal. Em segundo lugar, ao contrário dos depósitos judiciais, ministra Carmen Lúcia, os precatórios e RPVs não são valores privados, são, ao contrário, valores destacados do orçamento público e depositados pela própria União. Cabe aqui ainda um destaque, um acerto conceitual, pois os valores destinados ao pagamento de precatórios, requisitórios, RPVs, até o efetivo levantamento da quantia depositada, o saque do credor tem natureza pública e ainda pertence à União. Ou melhor, o patrimônio da Fazenda Pública é confiado à instituição bancária por meio de contrato de depósito atípico, sendo o credor beneficiário do depósito. Por sua vez, quanto às alegadas inconstitucionalidades materiais, e cabe ressaltar aqui, rebatendo, de certa forma, o que disse o nobre colega em excelente sustentação proferida pelo requerente, é que não há confisco, já que a titularidade ainda é da União. Por sua vez, quanto às alegadas inconstitucionalidades materiais, não há violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da paridade das armas. Isso porque a operacionalização do pagamento dos requisitórios já era, desde muito antes da edição impugnada, realizada por meio de instituições financeiras oficiais. Aliás, todas as etapas processuais que levam à expedição do precatório, requisitório, são conduzidas pelo Poder Judiciário e obedecem a todas as normas constitucionais e legais do processo civil. Todavia, em relação à norma questionada, ministro Fachin, não há ofensa ao princípio da separação de poderes e, especificamente, a competência do Poder Judiciário em gerir os precatórios, parágrafo 6º do artigo 100 da Constituição. A atribuição do Poder Judiciário não é comprometida, isso porque a norma questionada trata de momento posterior àquele regulado no artigo 100, dentro de legítima conformação legal e considerando sempre a eficiência no emprego dos recursos públicos. Também não há ofensa à segurança jurídica ou à coisa julgada, pois o cancelamento do precatório não implica o perdimento do direito de crédito. Na verdade, o credor pode, a qualquer momento, requerer sua expedição, fazendo jus à manutenção de sua posição, ordem, a remuneração e a atualização do valor, como preceitua o artigo 3º, caput, parágrafo único da norma questionada que li anteriormente. Vale destacar, excelências, em termos de conformidade, e dando segurança e afastando um pouco a preocupação alegada pelo advogado requerente, que o CNJ regulamentou, através de resolução, a Lei 13.463, de 2017, aqui debatida, pela resolução hoje vigente, 303, de 2019, prevendo que ficam, abro aspas aqui e cito, excluídos do cancelamento de que trata este artigo, os depósitos sobre os quais exista ordem judicial suspendendo ou sustando a liberação dos respectivos valores a qualquer título. Isso é o parágrafo 2º do artigo 33 da resolução. E, na mesma linha, é a previsão do Conselho da Justiça Federal, número 458, atualizando o artigo 46A em 2020, que prevê, abro aspas novamente, havendo decisão judicial para que o depósito não seja cancelado pela instituição bancária, o juízo da execução oficiará ao depositário para que os valores não sejam recolhidos à conta única do Tesouro Nacional até ulterior deliberação. Há, de certa forma, se for um resguardo das situações excepcionais quando foram narradas aqui pelo advogado requerente. Essas previsões, excelências, resguardam
eventuais preocupações sobre a aplicação da lei, de modo que o cancelamento do precatório ocorre somente em caso de efetiva inércia do beneficiário. Senhoras ministras, senhores ministros, a lei questionada foi editada com um cenário de dificuldade financeira, que infelizmente subsiste até hoje, de certa forma. O objetivo da norma foi conferir uso público a um montante financeiro significativo que, de outro modo, ficaria parado nas contas das instituições financeiras oficiais. Pois, segundo informações do próprio Conselho da Justiça Federal, o saldo no montante da edição da lei, na época, superava a cifra de 8 bilhões de reais. E, pasmem, inclusive com valores parados desde 1992. Se considerarmos números mais atuais, segundo a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia, ministro Fux, até março de 2021, a reversão aos cofres públicos de precatórios requisitórios parados há mais de 2 anos, que é essa a hipótese, cancelados, alcançou o valor de 18,7 bilhões de reais. Desse montante, excelências, 3,6 bilhões foram vinculados ao Ministério da Educação. Ministra Rosa, para aplicação em políticas públicas relacionadas à manutenção, desenvolvimento do ensino, nos termos do que determina o inciso 1, parágrafo 2º, artigo 2º da lei aqui referida. E também foram aplicados 900 milhões destinados ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes, um programa específico ameaçado de morte, como estabelece o inciso seguinte do mesmo dispositivo, informações anexadas ao memorial. A existência desses valores não levantados representa ineficiência na utilização de recursos públicos e a sua otimização libera espaço orçamentário futuro, inclusive para a expedição de novos precatórios, sempre garantindo ao beneficiário do requisitório cancelado direito a uma nova expedição. Assim, preservando-se a substância, ou seja, o direito ao crédito definido judicialmente em sentença transitada e julgado, respeitada a coisa julgada. Aliás, a razoabilidade da regra foi muito bem destacada no voto oferecido pelo ministro Roberto Barroso, ainda em ambiente virtual, que diz o seguinte: não seria razoável manter bilhões de reais em verbas públicas paralisadas ad eterno pela inércia do credor. Por fim, a lei questionada vige desde 2017, ministro Fux, e sendo razoável supor que sua invalidação, sobretudo com efeitos ex tunc, provocaria grave tumulto nas contas públicas, já que seria necessário restituir os valores às contas afetadas retroagindo a 2017. Pugna, assim, concluindo, pela total improcedência dos pedidos formulados pela requerente, declarando-se constitucional a integralidade da norma impugnada. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Adriano Martins Paiva. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que falou pela União. Agora, pela presença dos Amit Curia, eu convido, em primeiro lugar, a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, ANPREV, que está representada aqui pelo doutor Hugo Mendes Plutarco, que disporá do tempo regimental de 7 minutos. Senhor presidente, o advogado está de pé na tribuna. Relatora, ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, excelentíssima secretária, senhores advogados, excelentíssimos advogados, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais ingressou no presente feito na qualidade de amicus curiae para buscar que o dispositivo impugnado, artigo 2º da Lei 13.463 de 2017, seja absolutamente extirpado do ordenamento jurídico brasileiro. Regras como esta demonstram, com devido acatamento, na pauta ADI 5755, requerente PDT, com que setores do poder público tratam a sociedade
e a Constituição. O cidadão aguarda, muitas vezes, por 30 anos ou mais do que isso, o desfecho do seu processo, entre processo de conhecimento e execução. Pois bem, ao final, consegue expedir seu precatório e depois tem que correr contra o tempo para que esse valor, dentro de 2 anos, não seja expropriado pelo Estado. E, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, existem diversos motivos pelos quais esse dinheiro muitas vezes ficou ali depositado. Seja alguma contenda quanto ao próprio levantamento do valor, seja porque aquele beneficiário faleceu e houve necessidade de habilitação de herdeiros, seja alguma falha de comunicação, sobretudo quando se tratam de diversos sindicatos e associações entre o patrono, o sindicato e os respectivos filiados, não importam os motivos. O que defende aqui a União, com devido acatamento, é os fins justificam os meios. É isso que advoga aqui a Presidência da República e a Advocacia-Geral da União no presente caso. A afronta ao princípio, a afronta ao direito de propriedade, aqui é mais clara do que o sol a pino do sertão nordestino, ministro Nunes Marques. É cristalina a afronta ao direito de propriedade. Simplesmente a União, e aí é importante se frisar aqui, que ao contrário do que trazido com a devida vênia pela Advocacia-Geral da União, esse dinheiro depositado é de propriedade daqueles beneficiários. É importante que se registre aqui que eles foram consignados no orçamento como despesa, foram transferidos da conta única do Tesouro para a conta dos respectivos beneficiários e estão em nome daqueles próprios beneficiários. Poder-se-ia, por exemplo, ter se transferido aquele valor diretamente para a conta do beneficiário, se ele indicasse ali anteriormente. Mas, sobretudo por conta de RPVs e situações previdenciárias, muitos desses beneficiários sequer possuem conta no Sistema Bancário Nacional. Com esse argumento, pode agora, e aí eis a insegurança jurídica, com a ideia dos fins justificando os meios, a União se apropriar da restituição de imposto de renda, a União se apropriar de qualquer valor que esteja lá depositado em contas bancárias, assim como foi feito com o congelamento da poupança em 1990. É por conta de situações como essa, senhoras ministras e senhores ministros, que as agências de rating colocam o Brasil com tão alto risco perante a comunidade econômica internacional. E aqui é importante também frisar a brutal afronta ao princípio da separação de poderes. É importante ressaltar que esses precatórios, eles foram expedidos, precatórios e RPVs, eles foram expedidos exatamente por ordem judicial. Exatamente por ordem judicial. E simplesmente uma das partes, no caso a União Federal, ela vem e comunica, a lei chegou ao disparate de dizer que o Poder Judiciário será apenas comunicado do cancelamento do precatório e da expropriação daqueles valores. Ou seja, tratando o Poder Judiciário como um mero espectador, porque nem coadjuvante está sendo nesse caso, mero espectador da expropriação feita pelo devedor. Ou seja, o devedor chega em juízo e diz: estou me apropriando daqueles valores, estou cancelando aquele precatório que eu, como devedor, paguei aqui a parte e a parte não levantou naqueles 2 anos. Situações como essa, senhoras ministras e senhores ministros, infelizmente fazem lembrar os dizeres de Tom Jobim quando dizia que o Brasil não é para principiantes, e realmente não é. E é com base nesses fundamentos, senhoras ministras e senhores ministros, que a Amprev, desde já agradecendo imensamente a atenção de Vossa Excelência, requer o integral provimento da presente ADI. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Hugo Mendes Plutarco, que falou pela Amprev, Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos.
Agora falará pelo Amicus Curiae Federação de Sindicatos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições Públicas de Ensino Superior no Brasil. Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENAPES, doutor Cláudio Santos da Silva, que o fará presencialmente pelo tempo regimental de 7 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Fachin, ministro Nunes Marques, os demais ministros que nos acompanham por vídeo, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, demais colegas que farão uso, que fizeram uso da tribuna, serventuários e a todos e a todas que nos assistem. Falo, excelências, pelos amicicures, servidores públicos das universidades brasileiras e dos ministérios do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, diretamente prejudicados por essa medida, excelências. E viemos à tribuna para ratificar, nos somarmos aos argumentos de inconstitucionalidades que foram referidos aqui pelo suscitante e pelo outro colega Amicus Curiae da Associação de Procuradores, excelências. O colega advogado-geral da União disse que não são valores privados, que são valores ainda do Estado. Não é verdade, excelências. Esse dinheiro, esse numerário, não pertence mais à União. A propriedade, no nosso caso, de servidores públicos, é de quem teve o seu patrimônio jurídico violado. STF julgação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos colaboradores no prazo de 2 anos. De volta? ADI 5755, requerente PDT. Nós fazemos parte dos subscritores que assessoram essa associação do Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos, o CNASP. Nós, pelos diversos estados do país, nós vivenciamos cotidianamente esse périplo que é conseguir receber do Estado um numerário. E quando finalmente se consegue, quando o dinheiro está de posse do Poder Judiciário, sendo administrado pelo Poder Judiciário, por soluções heterodoxas, e foi confessado na petição e aqui na tribuna, é para fazer orçamento público e meta fiscal de algo que ele foi condenado, é devedor. Ninguém deixa de resgatar precatório, de levantar precatório ou RPV porque quer. É numerário. Aquele dinheiro foi retirado do patrimônio jurídico do servidor, no nosso caso. São as imensas dificuldades que encontramos no cotidiano da advocacia, e sobretudo da advocacia de servidores públicos, de alcançar esses beneficiários. Muitas das ações coletivas em que as pessoas se aposentam, há falecimentos, e nós temos que buscar herdeiros, buscar aonde o servidor se encontra, e isso leva tempo. Excelências, dizer que não viola o princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, com a devida vênia, não merece prosperar esse argumento. Não merece prosperar esse argumento. Vai entrar de novo no Poder Judiciário, entrar de novo na fila para um dinheiro que é seu, que por circunstâncias várias, como foi referido anteriormente, a pessoa não levantou esse dinheiro. Nos parece, excelências, que, nesse caso, sim, viola-se a razoável duração do processo, a segurança jurídica, a coisa julgada e a separação dos poderes. Foi referido aqui, o Poder Judiciário não vai ser nem notificado, apenas se glosa esses valores que foram depositados nos bancos oficiais. E é um péssimo exemplo do Estado brasileiro. É um péssimo exemplo. Sucumbe, deposita e depois se apropria desse dinheiro que não é dele? Com perdão da ênfase, excelência, mas nesse caso, nós que vivenciamos cotidianamente isso, como é que você vai informar para uma herdeira, vai informar para aquela pessoa que a gente não localizou, olha, o seu dinheiro estava depositado, mas agora o Estado pegou de volta.
pegou de volta. O que eu vou ter que fazer, doutor? Eu vou ter que fazer tudo novamente para conseguir aquele numerário, para que você receba. As regras do precatório, excelência, Vossa Excelência sabem disso, essa Corte já julgou várias vezes, várias ações diretas de constitucionalidade que tratavam da alteração do artigo 100 da Constituição. Essa regra é constitucional. A referência aqui a resoluções do CNJ, que foi feita pelo colega advogado da União, é quando há decisão judicial. Como não há violação de separação de poderes? Quando sequer avisa ao Poder Judiciário que está glosando aquela verba que não é mais da sua propriedade. E ainda que se fale em interesse público, ou interesse público primário, ou interesse público secundário, que foi abordado em nossa peça de amicus curiae, aqui, nesse caso, deve prevalecer esse interesse do servidor, do cidadão, que é o caso dos amicus curiae que se encontram nessa tribuna perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, excelências, me encaminho para a conclusão, já que não pretendo utilizar todo o meu tempo. É confisco, sim. É confisco. Com toda certeza é confisco. Não é mais do Estado esse dinheiro. É do Na pauta ADI 5755, requerente PDT, o STF julga a ação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. Barroso, enfim, de que não há inconstitucionalidades, que pelo menos, excelências, que pelo menos, numa interpretação conforme a Constituição, que se assegure àqueles que tentaram ou que estão envidando esforços para receber esse numerário, ou seja, que haja ação do credor no processo de execução, que esses não sejam devolvidos para a União. Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências, em nome dos servidores das universidades públicas do Brasil, em nome dos servidores da saúde, do trabalho, da Previdência e Assistência Social, a atenção, propugnando pelo julgamento da completa inconstitucionalidade dos dispositivos ora atacados. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Cláudio Santos da Silva. Concedo a palavra agora ao doutor Bruno Conte Gomes da Silva, que também está presente, e que falará pela Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF, Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, FENASEF, e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEP. Vossa Excelência disporá do tempo argumental de 7 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, relatora, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, demais ministros, colegas advogados, servidores, demais presentes, boa tarde. Excelências, o Código Civil, ele esclarece que o proprietário ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. É o que dispõe o artigo 1228. E que, tratando-se de bem imóvel, a transmissão da propriedade do dinheiro dar-se-á através da tradição, subentendida quando o transmitente cede ao adquirente o direito da coisa, que se encontra em poder de terceiro, artigo 1267, parágrafo único. Nesse contexto, excelências, ao contrário do defendido pelo ilustre representante da Advocacia Geral da União, é inequívoco que a tradição do bem imóvel, dinheiro, ocorre quando as entidades de direito público retiram de sua esfera patrimonial os valores necessários ao adimplemento da obrigação imposta pelo título judicial executado. A partir daí, não é lícito reaver tais valores ante a inexistência de posse ou de detenção injusta, eis que o bem passa a integrar a esfera patrimonial do credor, ainda que temporariamente sobre a tutela de terceiros, como o Poder Judiciário ou a instituição bancária. Pois bem, excelências, ao almejar estabilizar a situação jurídica
da União Federal como proprietária de valores que pertencem àqueles que lograram êxito após o devido processo legal, em comprovar a situação de vítimas de ilegalidades praticadas por este mesmo ente público, a Lei 13.463, de 2017, escancara que o Estado se valeu da própria torpeza para legislar em benefício próprio, em detrimento do particular e ao mais absoluto arrepio da ordem constitucional. Excelências, a propriedade e a sua respectiva inviolabilidade são previstas entre os direitos e garantias fundamentais à ordem constitucional, artigo 5º caput e inciso 23, tratando-se de princípio sobre o qual se funda a ordem econômica para assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, artigo 170, inciso 2º. Assim, o particular, ele somente pode ter seus bens expropriados em favor do poder público em situações expressamente previstas pela Constituição Federal, sobre o que é pacífico o entendimento desta Corte. Inexistindo previsão constitucional para a figura criada pela Lei 13.463, de 2017, é indiscutível sua inconstitucionalidade. Pois bem, já a coisa julgada, enquanto elemento central de estabilização das relações jurídicas e sociais, é garantia fundamental assegurada pelo texto constitucional, e sua violação ocorre na exata medida em que a lei questionada atribui às instituições financeiras que se encontram no exercício da tutela de valores poderes muito mais abrangentes do que aos conferidos ao Poder Judiciário para fins, por exemplo, de rescisão de sentenças. Isto é, ante um simples transcurso de tempo, a norma permite que um ato elida a eficácia de uma sentença judicial transitada em julgado, inclusive sem garantir a observância do devido processo legal. Excelências, já me encaminhando também para o final, cabe ainda destacar que este julgamento teve sua relevância aumentada em razão das recentes decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que passaram a admitir que a pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o artigo 2º da lei questionada, prescreve em 5 anos a contar da data do cancelamento, com o que passaram a concretizar o confisco inconstitucional antes de ser referido. Diante do exposto, as entidades Condicef, FENADICEF e Sinasef Nacional, o qual represento, pugnam pelo julgamento da integral procedência da apresentação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno Conte Gomes da Silva. Convido agora para fazer a sustentação oral por videoconferência pelo Conselho STF Federal julga a ação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. ADI 5755, requerente PDT. Luiz Fux, senhora ministra relatora, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, em nome de quem saúdo os demais ministros. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem, na qualidade de amicus curiae, ratificar os termos da ação direta de inconstitucionalidade ajuizado pelo Partido Democrático Trabalhista. A lei questionada, em síntese, determina o cancelamento de precatórios e RPVs federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. O meu colega, advogado do PDT, Dr. Marco André Danley Gomes, já exauriu as razões jurídicas que ensejam a declaração de inconstitucionalidade da precitada lei. Nesse sentido, e até para não ser repetitivo, vou fazer uso do tempo dedicado ao Conselho Federal da Ordem para trazer ao conhecimento de Vossas Excelências razões de ordem prática do dia a dia da advocacia e dos jurisdicionados que demonstram a necessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da norma. A Lei 13.463 foi um golpe que os credores do poder público, já acostumados com os tão conhecidos calotes, não esperavam, pois o que se tem visto já há muitos anos é a recusa dos entes públicos em pagar os precatórios, por diversas razões.
No caso da lei aqui questionada, a situação é nova. Recursos oriundos de precatórios pagos pela União Federal, normalmente dentro do prazo previsto constitucionalmente, e vejam, senhoras ministras e senhores ministros, é a própria Constituição Federal que considera o depósito do precatório como sendo pagamento, ou seja, modalidade extintiva das obrigações. E sendo uma modalidade extintiva da obrigação, a partir do momento que é feito aquele depósito, a propriedade não é mais da União, passa a ser efetivamente do particular. Esses recursos são usurpados pela União em virtude do transcurso do lapso temporal fixado de maneira aleatória pelo legislador como sendo de 2 anos. Por que 2 anos? 1 ano? Hoje, fixa em 2 anos. Daqui a pouco pode se reduzir isso para 6 meses, ou seja, uma coisa totalmente aleatória. Há aqui, excelências, além de flagrantes inconstitucionalidades, evidentes prejuízos, seja para os jurisdicionados, seja para a própria jurisdição. Vejam que, sob a ótica dos jurisdicionados, em nada adianta a previsão contida no parágrafo único do artigo 3º da referida lei, no sentido de que o novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período. Isso porque o credor, de qualquer forma, deverá formular um novo requerimento para expedição do precatório. E esse novo precatório deverá entrar no orçamento do ano seguinte para que possa ser pago, postergando ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Daí seria inegável o prejuízo para o credor. Não se pode ainda perder de vista outros óbices levantados pela União à reexpedição de precatórios cancelados, seja no sentido de haver suposta prescrição, inclusive o colega que me antecedeu falou sobre isso, e há um recurso representativo da controvérsia a ser julgado pelo STJ, em que se vai se decidir se há ou não a prescrição desse direito de pedir a reexpedição do precatório, seja no sentido do recálculo do crédito. Ou seja, o cancelamento traz riscos adicionais ao credor, que já se sagrou vencedor na fase de conhecimento, que todos sabemos é muito tortuosa. O credor também encontra dificuldades no momento do recebimento do seu crédito. É justamente neste momento que o credor, que já se sagrou vencedor no processo de conhecimento, passa a enfrentar uma nova saga, a de provar que eventuais débitos são inexigíveis e que, portanto, não podem impedir o recebimento do precatório. E, no mais das vezes, a discussão se alonga, passam-se os 2 anos e, por força da lei inconstitucional, os recursos são usurpados pela União Federal, que acaba se beneficiando da sua resistência ao recebimento dos valores pelos credores em verdadeiro venire contra factum próprio, em seu todo vedado pelo nosso sistema jurídico. Dentre as diversas situações que a advocacia enfrenta no tocante aos precatórios, tem-se, por exemplo, como já mencionado anteriormente por outros colegas, a realidade de ações envolvendo servidores públicos, ações essas que contam em seu polo ativo com um sem número de autores. A gestão dessas execuções, como todos sabemos, é por demais trabalhosa, inclusive a própria comunicação entre os escritórios e seus autores, sendo certo que óbices enfrentados por um dos autores muitas vezes atrasa o recebimento pelos demais credores, havendo assim o risco do transcurso do prazo de 2 anos e o cancelamento do precatório. Também, nessa situação, o cancelamento do precatório causa inegáveis prejuízos aos credores em demandas que se eternizam, sem que a efetiva jurisdição chegue até o cidadão. Sob a ótica da jurisdição, os prejuízos também são inegáveis. Vejam, senhores ministros e senhoras ministras, que a jurisdição já havia se encerrado com o pagamento do precatório. Havendo cancelamento, a jurisdição será novamente acionada para fazer aquilo que já havia sido feito no passado, havendo um retrabalho totalmente desnecessário, assoberbando ainda mais o juízo de primeiro grau já tão assoberbado. Os prejuízos decorrentes da Lei 13.463 são, pois, inegáveis. Poder-se-ia presumir que o objetivo da lei aqui questionada seria a obtenção de recurso em virtude da inércia do credor em recebê-los. Ocorre, excelências, que a lei, da forma como foi redigida, não exige ou pressupõe a inércia do credor para que haja o cancelamento do precatório. Muito pelo contrário, o credor, no mais das vezes, está ali, na vara de origem, tentando fazer o levantamento do valor que lhe pertence. Todavia, a instituição financeira, a quem a lei atribui poderes para operacionalizar o cancelamento, na pauta ADI 5755, requerente PDT, pelo credor para receber o seu precatório. Ou seja, imputa-se à instituição financeira que sequer é parte na relação processual poderes para cancelar um ato jurídico perfeito, ferindo o devido processo legal.
Esse é um caso que merece atenção especial do Conselho Federal da Ordem por meio de sua Comissão Especial de Precatórios, justamente por se tratar de uma nova investida do poder público sobre recursos que já não são mais da União Federal, mas sim dos jurisdicionados. Expostos esses fatos do cotidiano dos credores e precatórios, vem o Conselho Federal da OAB requerer a procedência da ação direta com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 13.463, bem como os seus demais dispositivos por arrastamento. Isso é o que se requer. Muito obrigado, doutor Márcio Broto de Barros. E agora falará, pelo último amici curiae, doutor Raimundo César Brito. Falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e pela Federação Nacional dos Servidores da Justiça Federal e do Ministério Público da União. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 7 minutos. Está em videoconferência aqui conosco. Muito obrigado, ministro presidente Luiz Fux, ministra Rosa Weber, relatora do presente processo, ministra Carmen Lúcia, advogado fala por videoconferência. Na pauta ADI 5755, requerente PDT. Servidores da Casa, que tenho a honra aqui de representar como advogado da FENAJUF e também da CNTSS. Senhoras e senhores, o precatório deveria ser o crédito mais seguro do Brasil, aquele garantidor da segurança jurídica, pois protegido pela coisa julgada, presente em todas as constituições brasileiras, em todas as constituições do advogado mundo César democrático. Brito, pela amici curiae. E no Brasil, não é uma coisa julgada qualquer. É uma coisa julgada que se constitui por anos. Se constitui em razão, por anos, dos privilégios processuais do poder público, da remessa de ofício, né, da obrigação do tribunal zelar pela sentença proferida contra órgãos públicos, os privilégios processuais, os prazos de intimações especiais diferenciados, a não confissão do poder público, a relativização da coisa julgada, que tem gerado várias vezes modificação da própria decisão já constituída com o trânsito julgado, as ações cautelares, ações rescisórias, ações de revisão da coisa julgada, das decisões judiciais. E também, esse Supremo sabe muito bem, porque já julgou diversos processos, pela inúmeras tentativas e algumas vitoriosas de emendas constitucionais que eternizam o pagamento. Mas também a coisa julgada aqui no Brasil é fortalecida pela qualidade técnica da AGU. A AGU tem agido com muito zelo na sua formação. Tanto assim o é que estamos aqui no Supremo Tribunal Federal com o ministro decano, oriundo da AGU, o ministro Toffoli, que também presidiu a AGU, e o novo ministro, o ministro André Mendonça, demonstrando a qualidade técnica da defesa do poder público nas ações judiciais. Então, não é uma coisa julgada qualquer. É uma Constituição, assim como fala na proteção da coisa julgada, mas um crédito altamente protegido. Mas quando se termina essa via crucis constitutiva da coisa julgada, não cessam os problemas para a União. Dentre elas, a fixação das diversas emendas constitucionais, protelando o pagamento. Quer dizer, o devedor, que deveria honrar a coisa julgada por ser poder público, ele, por diversas vezes, tem prolongado o pagamento dessa coisa julgada. A exemplo de 4.357, que nós chamávamos de PEC do calote, depois convertida na emenda 62, quando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tive a honra de ajuizar a ação de inconstitucionalidade reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, porque ali a gravidade era tão grande, o desrespeito à coisa julgada era tão grande, que ali se procurou, inclusive, fazer leilão da decisão judicial, transformando-a em moeda, com todo respeito, em moeda podre, em que o preço seria definido pelo próprio credor. O Supremo também não impediu esse calote oficial. Mas essa dificuldade que se tem no reconhecimento da coisa julgada, do pagamento do precatório, tem favorecido, infelizmente, um perverso mercado paralelo,
em que a dor, o desespero e o descrédito sobre o crédito, que deveria ser o mais protegido por ser coisa julgada, dita o preço. Nós sabemos que essa desesperança, essa demora na constituição da coisa julgada, essa insegurança provocada por decisões, por emendas constitucionais, faz com que essa decisão, que deveria ser a mais segura do Brasil, vala 60%, 40%, 30% no mercado paralelo. Ora, aliás, a própria existência do mercado paralelo, conhecido de todos e de todas, já demonstra claramente que o crédito não pertence ao Estado, ele é comprado. Ele é comprado para pagar impostos, para comprar empresas brasileiras. Então, essa é uma demonstração, infelizmente, no exemplo perverso, que é da compra da dor e do desespero daquele que busca a justiça, e se compra precatórios por valores menor do que o de face. Mas vem a Lei 13.463 e cria mais dificuldade. Ele agora fixa prazo para o devedor, para o credor. O credor que supera essas vias crucis, que desesperançado e no curso da ação, e nós que advogamos para servidores públicos há mais de 35 anos, sabemos da desesperança, de quantos morrem, quantos não podem gozar em vida do benefício de uma decisão judicial. Nós sabemos. Agora fixa um prazo para aquele que lutou, que acreditou no Poder Judiciário e na segurança jurídica e na coisa julgada. Por isso, essa decisão judicial nos faz uma pergunta: quanto valerá no mercado paralelo o precatório devolvido? Quanto valerá? Quantas dores ali não foram protegidas? Não tenho dúvida, Excelência, que é exemplo do que fora feito na ADI 4.357, nas demais. Esse tribunal, mais uma vez, respeitará o que é de mais importante no Poder Judiciário, a validade de sua sentença, que aqui o ministro Aires Brito já disse que vem do verbo sentir. Não se vende o sentimento, não se faz com que o sentimento seja transformado em nada. E é por isso que esse tribunal, que é um tribunal que tem o papel de honrar a Constituição cidadã, dirá, mais uma vez, que o Poder Judiciário vale, que a decisão do Poder Judiciário tem que ser cumprida, que não pode ser protelada eternamente ou com prazo de validade para aqueles que nele confiou. Portanto, Excelência, mais uma vez, pede, respeitando a coisa julgada, a separação dos poderes, a segurança jurídica e tantos princípios que são violados, inclusive o Poder Executivo ingressar na seara do Poder Judiciário, usando de suas verbas, julgue procedente a ação direta de constitucionalidade na forma em que fora postulado pelo PDT. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado, doutor Raimundo César Brito. E, para a última sustentação, eu concedo a palavra à Sua Excelência, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Ministro-Presidente Luiz Fux, as excelentíssimas senhoras ministras, vice-presidente Rosa Weber, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Senhores ministros, os ilustres advogados que antecederam a esta fala na tribuna, na pessoa do presidente de sempre, do conselheiro federal da OAB, César Brito, cumprimento a doutora Carmen Lília e a todos os servidores e servidoras. Senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, na ação direta em julgamento, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, discute-se a constitucionalidade das normas do artigo 2º, caput, e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017, que estabelecem, em síntese, o cancelamento de precatórios e RPVs federais depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial e ainda não levantados pelo credor, a ser operacionalizado mensalmente pela instituição financeira depositária, com a transferência dos valores depositados para a cota única do Tesouro Nacional. Na peça vestibular, sustenta o autor haver ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, incisos 35 e 36, e ao artigo
100, caput, e parágrafos 5º, 6º e 7º da Constituição, sob o argumento, em síntese, que a lei impugnada versa sobre matéria exaustivamente tratada na Constituição e, portanto, sujeita, quanto a eventuais alterações, à reserva de emenda constitucional, descabendo, desse modo, a sua disciplina pelo legislador ordinário. Alega-se ainda que os preceitos impugnados vulnerariam a competência conferida pela Constituição ao Poder Judiciário para gerir os precatórios, nos termos do artigo 100, parágrafos 5º ao 7º, já referidos. O requerente aponta ainda a inconstitucionalidade material da norma, por ofensa à separação dos poderes e ao princípio da isonomia, pois a União seria parte com posição privilegiada no processo, na qualidade de controladora das instituições financeiras depositárias dos precatórios. Sustenta-se, ademais, que a lei atacada promoveria verdadeira alteração do direito subjetivo já assegurado em sentença transitada em julgado, o que implicaria ofensa aos postulados do devido processo legal, da coisa julgada e da inafastabilidade da jurisdição, sob o prisma da efetividade das decisões judiciais. Pois bem, senhores ministros, senhoras ministras, consagrada no artigo 100 da Constituição, a sistemática de precatórios é o instrumental... Na pauta, ADI 5755, requerente PDT. Inclusive, em garantia do princípio da igualdade entre os credores, o cumprimento das decisões judiciais contra a Fazenda Pública, mediante a observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios, objetiva-se, essencialmente, garantir o tratamento isonômico e possibilitar, em atenção ao princípio da eficiência, a programação orçamentária do ente público devedor, após a consignação dos valores pelo Executivo, a administração dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios e dos RPVs cabe ao Judiciário e, mais precisamente, ao presidente do tribunal competente, gerir, promover, pagar aos respectivos credores os valores devidos. A gestão dos requisitórios ao Judiciário é norma ordinária da Constituição que visa assegurar a independência e a harmonia entre os poderes. Os recursos destinados ao pagamento dos precatórios são alocados ao tribunal ao qual se vincule o juízo prolator da sentença exequenda e seu presidente é o responsável pela liberação dos pagamentos, como aqui dito. Salta aos olhos, portanto, que ao determinar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor, o RPV, que estejam depositados há mais de 2 anos e não tenham sido levantados pelo credor, a Lei 13.463, de 2017, vulnerou a atribuição constitucional de competência do Judiciário, a qual cabe, por definição, repita-se, constitucional, estabelecer os trâmites internos pertinentes à gestão do sistema e à satisfação dos requisitórios. Os preceitos impugnados retiram do Poder Judiciário a gestão administrativa do sistema de execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a instituição financeira oficial promova, por conta própria, o cancelamento de precatórios e RPVs. A lei questionada também inovou na matéria e impôs um limite temporal ao exercício do direito do cidadão, qual, sublinhe-se, além de não previsto nas regras constitucionais sobre o precatório, vai na contramão da efetividade do respectivo sistema de pagamentos. Nesse ponto, cabe destacar que esta egrégia Corte Suprema já decidiu, na ADI 3.453 do Distrito Federal, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, que, abro aspas, a matéria relativa a precatório, fecho aspas, nos aspectos em que esteja disciplinada constitucionalmente, abro aspas agora novamente, não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição
e o respeito à coisa julgada, fecho aspas. Ou seja, entende-se que a Constituição regulamentou as condições para a satisfação dos precatórios e não há data vênia de se admitir o implemento legislativo de adicionais critérios que lhe sejam destoantes, como, por exemplo, o estabelecimento de prazo pela legislação infra, em razão do impedimento instituído especialmente pelo artigo 100 da Lei Maior. Não se depara, no particular, com campo propício a redefinições legislativas de natureza ordinária. O cancelamento de precatórios e RPVs pelo mero decurso do tempo, independentemente de determinação do juiz da execução e do presidente do tribunal competente, vulnera a separação dos poderes na medida em que repercute negativamente na prestação jurisdicional, fragilizando o cumprimento das decisões judiciais. Além de desrespeitar a separação dos poderes, o artigo 2º e respectivo parágrafo 1º da lei indigitada ofendem a coisa julgada material, pondo embaraços à efetividade da jurisdição, na medida em que tornam indisponível o valor devido à fazenda pública e reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Para sacar o valor do precatório cancelado, o cidadão credor deverá buscar a expedição de novo ofício requisitório, iniciando outro procedimento administrativo, cuja efetividade estará condicionada a uma segunda previsão orçamentária. Assim, por força dessa inovação legislativa, o credor não terá acesso direto e imediato ao seu crédito, o qual, repita-se, decorre de direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado e executada de acordo com as normas processuais e procedimentais pertinentes. Da mesma maneira, por força de regramento legislativo descompassado do desenho constitucional do sistema de execução contra a fazenda pública, o credor não contará com acesso devido e imediato ao seu crédito, em razão do cancelamento previsto em lei, efetivado independentemente da atuação do presidente do tribunal e do juízo de execução, e sem a possibilidade de sua intimação para se manifestar previamente a respeito da providência bancária, que suprime o exercício de direito adquirido, depositado e disponível para o credor. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, essa Corte de há muito já registrou que o procedimento de pagamento de precatórios configura uma fase administrativa que compete aos tribunais decidir sobre questões de ordem cronológica, valores, enfim, todos os incidentes. Uma vez expedido o precatório no juízo de origem, compete ao presidente do tribunal, e essas cortes estaduais e federais normalmente têm um setor disponível, regrar, cumprir aquilo que a Constituição dispõe e eventuais normas procedimentais que organizam o sistema interno de cada corte local. Não é também demais lembrar que, quando o Poder Executivo transfere ao Poder Judiciário, anualmente, os valores para pagamento dos precatórios, o Estado-administração aí atua duplamente. O Poder Executivo, como Estado-administração, e o Tribunal, através do seu presidente, como Estado-administração, por conta do entendimento de que este procedimento tem natureza administrativa. Ora, transferido para o patrimônio do credor, que fica à mercê apenas de procedimentos administrativos da Corte Depositária, temos uma situação peculiar. E, na prática, nós não podemos esquecer que, especialmente nas ações coletivas e mesmo nas ações plurimas, também com entendimento jurisprudencial firmado, que devem se aplicar a elas, fala é Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Das ações coletivas, nós temos uma situação que pode causar graves injustiças, especialmente aos mais idosos,
E digo isso com a tranquilidade de quem sabe que precatórios demoram normalmente muitos anos, a par da natural demora do processo de conhecimento, na exaustão de todos os recursos cabíveis, eventualmente até esta Suprema Corte, exige ainda a fase da execução contra a Fazenda Pública com a possibilidade de tantos recursos e mais, modernamente, na fase dos embargos, até com suscitação de arguições de inconstitucionalidades. Tudo isso submetido a sucessivos recursos que praticamente transformam o credor em alguém que trabalha ou espera, ou, como diria o apóstolo Paulo, esperançada para os seus descendentes, que são herdeiros e netos, um dia receberem um determinado valor a título de herança. Não é também demais registrar que essas ações coletivas, muitas delas plurimas, regidas também pelas mesmas normas do processo coletivo, têm advogados que são cidadãos que padecem também, são acometidos por doenças, às vezes falecem, e os seus clientes que não têm acesso a um terminal de computador, não têm acesso à justiça, não têm acesso a maiores informações, não podem ficar à mercê de uma área que seja a perda do prazo de 2 anos, imputável a terceiro, seja o próprio ato discricionário, arbitrário, melhor dizendo, da União, no caso, do Estado, de reaver valores que já não integram mais o patrimônio público, e sim o patrimônio privado, apenas gerido no plano administrativo pelo Tribunal de Justiça ou pelo tribunal competente. Dessa forma, urge que não nos afastemos também dos fatos e das circunstâncias, tendo em vista que, muitas vezes, o servidor público é alguém já idoso, com muitas dificuldades de saúde, com muitas dificuldades cognitivas e que não acompanha, nem tem condições materiais de acompanhar o andamento do seu precatório. São realidades encontradas em todo o país e todos os operadores de direito sabem disso. Dessa forma, dir-se-ia, peço vênia, que a lei aqui impugnada de inconstitucional termina por criar uma condição meramente potestativa, sem que tenha o credor as condições genéricas e abstratas de fazer valer o seu direito de pagamento já garantido pela transferência anual dos recursos do poder do Tesouro para o Poder Judiciário. Com essas considerações, e especialmente para efeito de fazer valer a segurança jurídica, tão cara à consideração da segurança do crédito e da sua circulação, tanto no mercado interno, patrimônio da União, tanto quanto no mercado externo, que vive também das aplicações e de tudo o que acontece na economia brasileira, é que este Procurador-Geral da República se manifesta no sentido de que se julgue procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das normas do artigo 2º caput, parágrafo 1º, da Lei 13.463, de 2017. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República. Tendo em vista o horário das audiências, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, quando, então, a posteriori, ouviremos o voto de Sua Excelência,
a ministra Rosa Weber.